A Terceira Guerra Mundial já começou. Durante séculos e séculos, os 3 dias de escuridão foram profetizados desde a Bíblia até as revelações feitas por Jesus a santos e santas, beatos e beatas e também veneráveis. Conheça as principais profecias dos 3 dias de escuridão e como se proteger nesses 3 dias. Esse livro é um dos livros mais importantes que nós já lançamos. Então reserve o seu exemplar, não fique sem o seu. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Livro das profecias dos 3 dias de escuridão. A Terceira Guerra Mundial já começou. Ela começou e faz alguns anos. Toda a programação para a Terceira Guerra Mundial, todo o cenário da Terceira Guerra Mundial, uma guerra mundial não começa no primeiro tiro de canhão, no primeiro tiro de tanque, nem na primeira bomba jogada por um avião. A Terceira Guerra Mundial começa antes. A Terceira Guerra Mundial começa na preparação do cenário para a guerra, nos interesses políticos que levam a essa guerra e econômicos também. Mas só que dessa vez nós temos terríveis interesses espirituais. A guerra espiritual que nós estamos vivendo todos os dias está se transformando em Terceira Guerra Mundial. Mas calma, quando a gente pensa a Terceira Guerra Mundial, o que é que nós pensamos? Nós olhamos e falamos, mas não explodiu nenhuma bomba atômica, porque nós imaginamos um confronto nuclear. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é sabido por muita gente que o poderio militar, bélico, nuclear que os países, as grandes potências têm são suficientes para destruir o planeta Terra N vezes. E o esquema não é eles serem destruídos, porque se eles forem destruídos, destrói o anticristo que está no mundo também, e aí que malandros são eles que simplesmente destruíram a Terra inteira, eles inclusive com radiação, que é uma coisa que não dá para prever para onde vai, não dá para se proteger, não dá para mandar radiação show, vai para lá, porque ela não vai. É democrática, a radiação vai para onde o vento levar e vai pegar todo mundo no caminho, não interessa o tamanho do bolso nem da corrupção da pessoa. Então a Terceira Guerra Mundial ela já começou, já disse isso pelo menos umas 2 vezes, eu já li Jorge Mário Bergoglio dizendo isso de uns anos para cá, antes da pandemia, ele já falava, e quem melhor do que ele, que está aí junto com o anticristo, para dizer essas coisas. Então a gente também não deve desprezar tudo que os inimigos falam, tem hora que você precisa parar e falar, peraí, está despropositada essa declaração, como assim? Como assim, no futuro, né, se nós tivéssemos um futuro depois de tudo isso, se nós tivéssemos mais 50, 100 anos, os livros de história nos contariam. E tudo isso começou realmente com a imigração em massa para a Europa e também Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos, o Ocidente com aquela mentalidade de contenção de filhos, os casais tendo cada vez menos filhos, isso compromete a perpetuação do próprio povo, do próprio país. Então se abriu aí para várias pessoas de outras nacionalidades invadirem pela porta da frente, imigrarem, né, e então irem para esses países, fazendo então de cada um desses países uma tampa, uma panela de pressão com a tampa fechada, mas só que sem válvula de escape, né? Ao mesmo tempo nós leríamos também que nós temos aí a Rússia invadindo a Ucrânia numa guerra interminável, que é claro que se eles quisessem já tinham ganho faz tempo. Também, além disso, nós temos aí uma situação muito interessante que é assim, nos países que não possuem, né, essa imigração em massa de pessoas de países do Oriente, então países como o nosso, por exemplo, se fomenta uma esquerda, uma direita, uma contra a outra, cenário perfeito para a guerra civil. Então a guerra civil vai acontecer de 2 formas, ou vai ser de católicos contra pessoas de outra religião imigrantes, e vice-versa, ou vai ser realmente entre as pessoas do mesmo povo por causa de ideologia política. Basta você entender o seguinte, hoje pode parecer que a profecia de Nossa Senhora no Brasil é um tanto impossível, mas só que não é. Basta sim o governo que aí está, ou outro que vier depois, exagerar muito, pressionar demais o povo passando fome, aparecem lideranças pela internet, você nem sabe quem são, tipo aquele movimento vem pra rua, ninguém sabia quem estava por trás, mas lia, vem pra rua, vamos lá, vamos não sei o quê. Na época aí do impeachment da Dilma, as pessoas se organizam e saem. E em massa,
Então, catalisando aí a insatisfação dessas pessoas na rua. Aí depois você precisa de gente aí do grupo oposto, infiltrada aí, começando a massacrar essas pessoas, incitando mais ainda o ódio de um lado contra o outro. Porque aí, peraí, nós estamos aqui com uma causa justa, nós temos o direito de estar aqui, como assim essa gente vem para cá? Foi por isso que nós começamos a rezar o terço em 2021, porque o pessoal de esquerda dizia que naquele 7 de setembro eles iriam para a rua enfrentar as pessoas de direita. Então o resultado de tudo isso é que você coloca no meio de uma manifestação digna, de uma manifestação por direitos, que é natural acontecer inclusive, mas assim com muita raiva do que está acontecendo, você coloca pessoas desses outros partidos de esquerda enfrentando essa multidão. Começou a guerra civil. Você está um país desestabilizado, a pessoa já não tem muito o que perder, já perdeu o emprego, está sem dinheiro, passando fome, não tem como conseguir remédio e virou guerra aí civil. Porque quando a pessoa não tem o que perder, ela não vai pensar duas vezes, ela simplesmente vai lutar, porque como é matar ou morrer mesmo, preferível morrer guerreando na cabeça das pessoas do que morrer aí em casa, sentado, esperando a morte chegar. Tá certo? Então esse é um panorama bem interessante. Aí você veja o panorama do anticristo, então, qual é o esquema do anticristo que ele já está realizando. Primeiro, então, você coloca guerras potenciais em vários países, justamente guerras civis potenciais. Está tudo aí, as bombas armadas, pega o controle remoto, aperta e começa. Tá certo? Depois disso, o indivíduo começa a queimar depósitos e mais depósitos de alimento, pragas em plantações. Ah, o gado está doente, vamos sacrificar aí cabeças e mais cabeças de gado. Ah, o gado não está doente, mas o pum da vaca simplesmente está atrapalhando a atmosfera, vamos acabar com elas. A galinha também está passando agora, as aves estão passando gripe aviária para os seres humanos e olha quanta gente já está morrendo. Então vamos acabar com as galinhas, vai acabando com a comida das pessoas e oferecendo farinha de grilo no lugar de insetos. Isso aí vai ter porque as fazendas de insetos estão proliferando pelo mundo inteiro. Agora há pouco ali na Espanha, então vai ter a maior fazenda de insetos do mundo, está sendo criada lá. E insetos se reproduz muito rápido, é coisa muito rápida de fazer. Só que existem estudos que dizem que a farinha de inseto, o inseto tem parasitas que vão se alojar no nosso intestino, porque nós não somos ave para comer e digerir aquilo. Então para nós não é alimento. Isso pode vir a causar grandes problemas no futuro. Não se sabe direito ainda, porque, claro, quantas pessoas já comem farinha de grilo há quanto tempo para ter um estudo sério a respeito. Está começando agora, está sendo imposto agora de uma hora para outra. Daí, depois disso, você começa com guerras localizadas, já temos as guerras civis, e aí pronto, vamos ter uma terceira guerra mundial nuclear, sim, só que midiática. A pessoa explode aí 3 ou 4 bombas nucleares em países diferentes, mostra tudo devastado, e simplesmente mostrando tudo devastado, os efeitos da radiação nas pessoas, nos animais, né? E, enfim, que aquilo está infectando os alimentos e tudo, ficou empesteado, nunca mais vai poder se viver ali, ou sei lá, pelos próximos centenas de anos, aquela coisa toda, e criou na população, então, a ideia que nós estamos mesmo numa guerra mundial. Coloca os líderes mundiais, os presidentes de vários países vociferando uns contra os outros na mídia, vou destruir você, vou mandar mísseis e aquela coisa toda até chegar num ponto que é iminente, todo mundo apertar o botão vermelho e destruir o mundo inteiro com bombas nucleares. Então, com fome, guerras civis, instabilidade social ao extremo, perseguição. Depois disso nós vamos ter aí já o início da guerra nuclear mesmo, porque tudo isso aí atrás já é guerra, terceira guerra mundial, né? Tem também os trens aí que estão descarrilhando e espalhando veneno pela atmosfera, pelas águas dos rios e também pela atmosfera, então fazendo com que se contamine toda a criação e plantação dos lugares onde isso acontece, é um acidente atrás do outro, inexplicavelmente, de uma hora para outra, coincidentemente, e aí nós temos então mais comida sendo queimada, imprópria para o consumo humano, mais gente morrendo de fome, mais instabilidade mundial. Daí você pega aí 3 ou 4 bombas, explode em alguns países bombas atômicas e mostra que realmente acabou o mundo. Agora já era realmente, esse é o fim do mundo mesmo. Aí vem o anticristo. Aí aparece no céu o anticristo, aquele causador de tudo isso, porque tudo é orquestrado por ele e pelo demônio. Muitas dessas pessoas ou trabalham para o anticristo ou já são diretamente trabalhadores do demônio, né, da má vinha do demônio.
aparece o anticristo e acaba com tudo, se estabelece a paz, ele é o salvador da pátria, é certeza que é o próprio salvador, não é possível, outra pessoa não faria isso, e vão dizer para mim o que hoje falam das aparições que eu já disse e avisei, que não é Nossa Senhora que está aparecendo, é o demônio. Vão dizer para mim, mas você acha que o demônio ia estabelecer a paz no mundo? Você está louco. Talvez não digam, porque provavelmente nessa época eu não vou ter internet mais, se é que eu vou estar vivo ainda, tá certo? Se é que já não me martirizaram antes aí, tá certo? Mas se estiver vivo não vou ter internet, porque nessa altura não interessa vozes contrárias e eles estão mapeando as vozes contrárias para cortar a internet de todas essas pessoas. Eu sou um da lista com certeza. Tem gente aí, tem Padre Mito que diz que está em listas por aí, mas é tudo conversa. Não é bem assim, porque a gente não vê cortar a audiência desses canais, dessas pessoas que se dizem perseguidas. No meu canal está sempre sendo cortado. É todo mês de janeiro agora eles cortam metade aí do canal por baixo. Tá certo? Bom, então é assim. Depois disso vai ficar impossível a maioria das pessoas entenderem que aquele é o anticristo. Nós sabemos que o primeiro não é Cristo, mas as pessoas vão achar que é. E como é que você luta com uma pessoa, convence uma pessoa que na verdade o que ela pensa que é Cristo não é o anticristo? Não vai convencer. E aí, resultado da história, as pessoas serão levadas a adorar o anticristo, vão ser levadas a adorar a besta e vão ter a marca da besta. É assim que a história continua. E nós sabemos que nós não teremos a marca da besta, e aí então nós seremos perseguidos religiosamente. Deu para entender para onde o mundo está indo? Ah, sim, tem as pandemias no meio também, tem essas substâncias químicas, tem tudo isso aí para, assim, realmente fazendo parte do plano de destruição aí da humanidade, né? Certo? Então aí você entendeu agora onde nós estamos, no Apocalipse, e estamos realmente aí prestes a entrar em tudo isso que foi profetizado para o nosso tempo. Não tenha medo, tenha confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, tenha fé, confiança em nosso Senhor. O Senhor é por nós, não temos que temer nada, aos homens não, temos que temer apenas ofender a Deus com o nosso medo, com a nossa falta de confiança e com os nossos pecados. Vamos ficar firmes na fé. Nós somos o pequeno exército que está lá no livro do Apocalipse, o pequeno exército de Jesus, aquele exército que luta com o terço na mão, com fé no coração, com o joelho no chão. Não é lutar com armas, porque não adianta. Contra o demônio você vai pegar uma arma, vai rir da tua cara, vai, eu sou o espírito que ele quer fazer. Né? Mas quando a gente reza um terço bem rezado, cada Ave Maria, nos disse um santo da nossa igreja, é uma martelada na cabeça do demônio. Então vamos martelar a cabeça dele e vamos esperar a revanche, que ele vai vir para cima de nós. É claro, você está atacando do outro lado, vai receber ataque para cá. Isso é óbvio, vai acontecer. Mas nós continuamos firmes na fé, unidos, e mesmo quando não tivermos internet, nós continuaremos espiritualmente unidos entre nós, uns rezando pelos outros e também rezando pelo Papa, em união com o Papa Bento XVI. E também em união com o Santo Padre, agora São Bento XVI, certo? Esse é o caminho, isso é o que está já acontecendo, se desenrolando aí. De uma hora para outra você fala, mas é 2023, nós estamos no começo de março já, o negócio está meio parado. Mas tem gelo em tudo quanto é lugar na Europa. Calma, a Europa vai ser destruída primeiro, mas não debaixo do gelo, né? Que, aliás, o próprio gelo, já de 2, 3 metros de altura, está acabando com muita coisa aí. Mas calma, que o bom vem depois, né? Daqui a pouco vem aí a primavera, o verão, e aí, daí para frente... Agora, não pode esquecer também o seguinte, eles estão atrasados. Eles fazem planos e mais planos, refazem planos e mais planos, e o Senhor só puxando o tapete deles. Eles estão atrasados, graças a Deus. Vem rezar com a gente, todo dia, 18 horas, nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive, estudo bíblico. Também, todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.